Aí, amigos e amigas, hoje, 1º de julho de 2025, estamos no inverno, mas nós tivemos a madrugada mais fria do ano no dia de hoje. Santana do Livramento, menos 7 graus, 7 graus negativos. Minha cidade natal foi a mais fria do Rio Grande do Sul no dia de hoje. Também temos a lamentar a perda de um símbolo gaúcho, a Mary Terezinha, faleceu no dia de ontem, além de ter sido também companheira de outro símbolo, o Teixeirinha, tradicionalistas consagrados e conhecidos mundialmente. Mas, voltando às notícias de hoje, aquele problema que havia com os carros elétricos BYD, em reposição de peças ou até consertos por seguro, agora, no dia de hoje, foi inaugurado uma fábrica do BYD em Camaçari, em Minas Gerais, um investimento de 5 bilhões e meio. Também, a partir de hoje, a Polícia Federal começou a fiscalizar os registros de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs. Também hoje foi decidido que pela AGU, que o governo federal, o presidente Lula, entrou junto ao Supremo com uma ação para contestar o veto do Congresso Nacional ao aumento do IOF. Acredito que não haveria necessidade, uma vez que o PSOL já entrou com uma ação igual a esta. Mas trouxe também a opinião de um jornalista que tem pleno conhecimento, o José Maria Trindade, das possíveis consequências e desgastes do governo federal e também uma guerra contra o Congresso. E, neste caso, o Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir. Vamos à decisão da AGU, consultada pelo governo federal. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do aumento do IOF no Congresso Nacional. A informação foi confirmada pela AGU nesta terça-feira, dia 1º de julho. Na petição, a AGU solicitou ainda o reconhecimento de inconstitucionalidade do decreto parlamentar. Abre aspas, o ato do Congresso Nacional violou os princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária. Ao editar a norma, o Congresso não observou os pressupostos jurídicos da prerrogativa de sustação de decretos presidenciais, tal como prevê o artigo 49, inciso 5 da Constituição, fecha aspas, declarou o órgão. Em falar à imprensa, o ministro da AGU, Jorge Messias, declarou que a ação entrará com pedido de liminar, ou seja, uma decisão imediata para a retomada da validade do decreto. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a decisão da AGU é técnica e as negociações com o Congresso sobre a medida continuarão. E só para lembrar a vocês, quando o PSOL entrou com ação, dizia que preferia que Alexandre de Moraes fosse o relator. Muita coincidência. O presidente Barroso designou o ministro Alexandre de Moraes para ser o relator dessa ação. Vamos à opinião daquele jornalista muito bem informado, José Maria Trindade. Quero saber a sua opinião, José Maria Trindade. Como é que fica essa relação agora política? Porque a gente trouxe como destaque ontem, inclusive aqui no 3 em 1, que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tinha dado um recado duro ao presidente a respeito do que poderia acontecer politicamente se ele entrasse nessa briga no STF. E aí, como é que ficam os ânimos em Brasília, hein, Zé? Olha, é tudo ruim, tudo. Primeiro, o mérito, né? É uma medida que não é boa. Eu estava conversando com o relator do decreto no Congresso, na Câmara dos Deputados, o Coronel Crisóstomo, e ele me explicando ali o que seria para as empresas aéreas que fazem leasing de avião, né? As empresas não compram, fazem leasing de avião. Ficaria impraticável, não daria para continuar, teria que devolver aviões. O presidente da Anfávia
me disse o seguinte, que ia arrebentar com os preços dos automóveis, porque se importa muito peças e há uma troca muito grande e todas as transações incorreria o tal do IOF agigantado. E vários setores, ou seja, no mérito a medida é muito ruim. Tá, agora politicamente, foi uma trombada desnecessária. Todos avisaram. Se os ministros não avisaram, nós avisamos aqui. Nós falamos com bastante antecedência. 5 frentes parlamentares se uniram e claramente disseram: não admitimos o aumento de arrecadação, aumento de impostos. E aí foi o estupim. O presidente da Câmara, Hugo Mota, falou: não tem clima, foi a palavra que ele usou, para aprovar. E mesmo assim o governo insistiu. A estratégia que a gente vê revelada é a seguinte: o governo decidiu optar por uma luta aberta. A própria decisão de ir ao Supremo Tribunal Federal era desnecessário, porque o pessoal já apresentou o pedido lá. Já é uma decisão de o seguinte: jogar para a plateia. Ou seja, decidiu não perder calado mais. O governo vai perder gritando e chamando a população para ficar contra o Congresso Nacional. E isso aumenta a resistência do Congresso, mas o governo não está muito preocupado. Quando a ministra Gleisi Hoffmann foi para as relações institucionais, ela deixou muito claro de que a oposição seria tratada como oposição. Só que agora tem um meio termo aí que o Centrão, um grupo que é simpático ao governo, está votando contra o governo e tratado como oposição. Então, assim, está tudo errado, a estratégia política está errada, o governo tem uma minoria no Congresso Nacional, domina ali 150 dos 513 deputados. É muito pouco, né? Então, agora o governo decidiu o seguinte: colocar as teses, o Congresso derruba, e aí fala: olha lá, que povo mau, está contra os pobres, defendendo os ricos. Esse não é um discurso que pode dar certo. Fragiliza o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que evidentemente terá que reagir, né? Ele não é aquela oposição raiz, né, de uma direita mais abnegada, e ele poderia muito bem contribuir com o governo. Então, é uma estratégia suicida, mas é o que está claro e está evidente aí nesse processo. E essas são as informações trazidas e acontecidas no dia de hoje. Também uma outra informação de que o corpo da brasileira Juliana Marim, morta lá na Indonésia durante a expedição de um vulcão, 5 dias após, chegou ao Brasil. E os custos do translado não ficou por conta do governo federal, ficou por conta da prefeitura de Niterói. Mas eu espero que, diante desses assuntos, que vocês deem a sua opinião. E ela será muito bem-vinda, além do comentário, no canal de Pepe Severo, no YouTube, onde eu peço ainda que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Nós temos edições diárias e os mais variados assuntos.